Boa noite, amada e linda Igreja do Senhor. Boa noite, internauta. Seja bem-vindo também, você que virtualmente nos assiste, você que nos visita e está aqui conosco, de corpo presente. Sinta-se também abraçado nesta noite, depois desses maravilhosos louvores, depois dessa maravilhosa ministração. Estamos aqui, uma vez mais, para trazermos a palavra de Deus. Com certeza, todos nós já fomos ricamente abençoados e esse ministério de louvor tem trazido a glória de Deus até nós e foi já maravilhosamente e gratificante a presença dele em nosso meio. Nessa noite a temática é os olhos de Deus. Os olhos de Deus, não é? Uma temática muito sugestiva e de amplo espectro, de vários ângulos, podemos ver e notabilizar e sentir o olhar ou os olhos de Deus. Eu quero iniciar com uma palavra que Eliú falou em Jó, de forma linda, uma palavra de Deus, porém, a sua aplicabilidade não era para Jó, é para todos nós e foi para todos aqueles que entenderam e entendem a grandeza de Deus. Jó 34, de 21 ao 22, diz assim: os olhos de Deus estão sobre os caminhos do homem e veem todos os seus passos. Não há trevas nem sombra assaz profunda, onde se escondam os que praticam a iniquidade. Senhor, te glorificamos, te exaltamos, nesta maravilhosa noite em que mais uma vez permites que nos reunamos e já reunidos, oramos os 5 minutos, tivemos uma linda e maravilhosa ministração, lindos e maravilhosos louvores. E agora, Pai, também capacita-nos para que estejamos à altura de tudo quanto até aqui foi realizado para a tua honra e glória, a oferta, os louvores, enfim, tudo que aqui nesta noite foi posto para o Senhor. Capacita-nos, unge-nos e que tenhamos também, Senhor, essa tremenda unção que vem de Deus sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Vamos lá então. Os olhos de Deus estão sobre o caminho ou os caminhos do homem e veem todos os seus passos. Não há trevas, nem sombra, assaz profunda, suficiente, abundantemente profunda, não há, onde se escondam os que praticam a iniquidade. Então, os olhos do Senhor são onipresentes, oniscientes, onipotentes, prescientes, e eles perscrutam o mais profundo do homem, dos seus caminhos, dos seus pensamentos, da sua vida. Esse Deus é maravilhosamente, gloriosamente Senhor. E é Ele quem, nesta noite, nos conhece e nos vislumbra e sabe dos nossos caminhos e conhece o nosso coração e sonda-nos como a menina de seus olhos. Então, nessa noite, posto isso, nós estamos aqui também lembrando de Deuteronômio, Velho Testamento, 5º livro do Pentateuco, Deuteronômio 32, 10. Achou numa terra deserta e num ermo solitário, povoado de uivos, rodeou e cuidou dele, guardou como a menina dos olhos, referindo-se a Israel, referindo-se à igreja, o seu povo. Israel significa povo de Deus, lutando com Deus. Lembre-se de que quando Deus chamou Abraão, não existia Israel. Depois que Jacó lutou de uma forma significativa para a obtenção da bênção do Senhor, surge a palavra Israel, povo de Deus, povo que luta com Deus. E nesta noite, espiritualmente aqui, quem é Israel também? Quem é a igreja? Amém. Somos todos nós. Então é lindo quando ele fala e descreve a peregrinação e como ele achou esse povo. E eu acho significativo que ele coloca: achou numa terra deserta e num ermo solitário, povoado de uivos. Pense em lobos,
pense em todos os animais que uivam, aquele barulho noturno, solitário, terrível, achou numa terra deserta e num ermo que também é deserto, solitário, povoado de uivos, rodeou e cuidou dele, desse povo, guardou como a menina dos olhos. Essa menina dos olhos também é fantástica, é magnífica. Essa expressão de Deus significa aquilo que ele tem prazer em guardar, aquilo que ele ama profundamente, por tratar-se da menina dos seus olhos. Que coisa tremenda, que coisa gloriosa, e como é bom Deus nos ver dessa forma. Muito bem, e nessa noite, portanto, nós estamos diante desse Deus e os seus olhos prescrutam, sondam, aprofundam e se espraiam sobre nossas vidas. Em Levítico 26, 26, 9. Para vós outros olharei, e vos farei fecundos, e vos multiplicarei, e confirmarei a minha aliança convosco. O que é isso? As bênçãos decorrentes da obediência. Então, quando o povo de Deus é obediente, o Senhor trata-o como a menina de seus olhos e diz: para vós outros olharei, e vos farei fecundos, e vos multiplicarei, e confirmarei a minha aliança convosco. São frutos, são consequências da obediência e daqueles que buscam ao Senhor fidedignamente, de uma forma correta, reta, pura e honesta. Muito bem, então, esse Deus é maravilhoso. Ele nos olha, ele nos chama e ele nos faz fecundos, produtivos, multiplicados. Muito bem, aqui há uma referência também nos Salmos, de número 101, versículos de 6 ao 7. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que habitem comigo. O que anda em reto caminho, esse me servirá. Não há de ficar em minha casa o que usa de fraude, o que profere mentiras, não permanecerá ante os meus olhos. A grande questão aqui é que os olhos do Senhor também são depuradores. Os olhos do Senhor são como fogo, como chamas que incineram o mal. Então é lindo quando ele coloca isso: os meus olhos procurarão os fiéis da terra, ou seja, os que foram justificados, os que não nasceram justos, os que não nasceram fiéis, mas que ao serem justificados, que ao se arrependerem, tornaram-se justos e que, portanto, também fiéis se fizeram. Aí ele diz gloriosamente: os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que habitem comigo. O que anda em reto caminho, esse me servirá. Não há de ficar em minha casa o que usa de fraude, o que profere mentiras, não permanecerá ante os meus olhos. E nós vimos no início, na introdução, de que o mais profundo abismo, o mais profundo esconderijo, não pode esconder dele aquele que pratica a iniquidade. Então, os iníquos, eles são conhecidos porque eles praticam a iniquidade, eles são cínicos, eles são totalmente fora do contexto e eles arrotam honestidade, eles blasfemam e riem da sua própria blasfêmia. Porém, aqui, o Senhor está dizendo que não habitará com ele o que usa de fraude, o que profere mentiras, não permanecerá ante os meus olhos. Por quê? Porque os seus olhos são depuradores, incineradores. Os seus olhos detectam o mal no mais profundo abismo, na mais profunda escuridão. Ele conhece aquele que pratica a iniquidade, no sentido de aquele que vive no pecado, que vive constantemente em pecado, que ama pecar e que justifica-se sempre. Então esse, o Senhor diz que não habitará em sua casa. Nos Salmos 17, vá conjecturando, vá concatenando, coordenando essas passagens. Nos Salmos 17, de 8 a 9, diz algo glorioso.
Guarda-me como a menina dos olhos. Esconde-me à sombra das tuas mãos, ou das tuas asas, melhor dizendo. Dos olhos, esconde-me à sombra das tuas asas, dos perversos que me oprimem, inimigos que me assediam de morte. Guarda-me como a menina dos olhos. Mais uma vez, Deus colocando no salmista a inspiração, a visão do Espírito Santo, de que ele possa clamar ao Senhor e identificar-se como a menina dos olhos do Senhor, como alguém muito importante, como um povo fidedigno, que o Senhor ama, que o Senhor está sempre à procura. Nós somos guardados, e quantos aqui têm a convicção de que são guardados? Amém, amados. Glórias ao Deus vivo, glórias a Ele. Nos Salmos 33, de 18 a 19, estamos caminhando. Salmos 3:3, de 18 a 19, diz assim: E eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar-lhes a alma da morte e no tempo da fome conservar-lhes a vida. Lindo e tremendo esse salmo, porque ele nos traz uma verdade profunda, gloriosa, multiforme. Olha que coisa tremenda. Olha que coisa linda. E eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar-lhes a alma da morte. Nós tivemos aqui um estudo recentemente, uma doutrina sobre a morte no Senhor. Nós não morremos. O corpo adormece, a carne ela é sepultada, ela apodrece por cremação, por afogamento, por sepultamento, mas o espírito, a alma, os sentidos, o intelecto vai a Deus. E aqui o Senhor diz que aqueles que o temem, aqueles que o amam, o Senhor livra-lhes a alma da morte. A coisa mais terrível é uma alma vinculada a um espírito separada eternamente de Deus. E essa é a morte que Deus preconiza em sua palavra, a separação eterna dele. Assim estava aquele camarada que amava o dinheiro e que dizia: por favor, pai Abraão, referindo-se ao pai da igreja, onde nasceu a igreja, permita que eu vá até os meus dizer que esse lugar existe. Esse lugar de angústia, de sofrimento. Então, irmãos, aos seus amados, ele guarda, ele livra da morte a sua alma. E no tempo da fome, conserva-lhes a vida. Não há fome que possa destruir a vida de um adorador. Não há quem possa destruir a vida fidedigna de quem ama, de quem adora e de quem busca ao Senhor. Nessa noite, amados, queridos, ainda nos Salmos 34, dando uma pervargada pelos Salmos, um percurso pelos Salmos, Salmos 34, 15. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos. Lembrem-se dos que foram justificados. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão atentos ao seu clamor. E os seus ouvidos estão atentos ao seu clamor. É lindo como o Senhor nos protege, os olhos dele repousam sobre aqueles que o temem, foram justificados, foram chamados das trevas para a sua maravilhosa luz, se converteram de verdade. O Senhor diz que os seus ouvidos estarão abertos ao clamor desse povo e os seus olhos repousam, descansam, ou seja, ele não tem problema com esse povo. A Bíblia diz que nós, a igreja, você que é fiel, também que nos assiste, você é chamado dos e de os notáveis, nos quais o Senhor tem o seu prazer. É lindo, eu conversava hoje com a minha amada e linda esposa, e nós estávamos conjecturando e voltando atrás, como Deus é maravilhoso, igreja, como Deus é glorioso, e quando nós falamos isso, é para a honra e glória dele. Essa igreja, esse pequeno templo, mas uma grandiosa igreja, esse lugar tão pequeno, ele tem eclodido, ecoado com a sua palavra, que tem ido muito longe. E nós recebemos num certo momento, a notícia de que nos Estados Unidos, um homem de Deus
tinha proferido uma palavra que feria os ditames da Agenda Global 2030. Ontem, rapidamente, o nosso lindo, nosso amado, nosso tremendo ministro Yuri Oliveira falou o termo agenda pesada, que preconiza o aborto, a extinção da cultura judaico-cristã, a queda do cristianismo e que também propaga tudo quanto fere e destrói e possa destruir a igreja. E esse cidadão lá arvorou-se, aventurou-se no púlpito a falar algo contra, sem sabedoria, porém com verdade. E essa pessoa que eu vou falar, sem citar nomes, vocês conhecem, um casal maravilhoso que está nos Estados Unidos, nós mandamos uma mensagem de um culto, só uma palavra, um fragmento de culto, e eu gravei um áudio para ele, e para minha surpresa, para nossa surpresa, esse casal lindo levou até esse homem de Deus, e ele ouviu. Ele disse, olha, realmente, palavra de sabedoria. E eu coloquei lá, é o seguinte, saiam desse discurso, fujam, né, ministro Yuri, desse confronto, desse enfrentamento que não leva a nada, apenas cite, mas cite com sabedoria. E ele então propagou essa mensagem, foi-lhe no Brasil dada uma ordem de prisão, porém como ele tem visto, ele tem lá a colocação de estar nos Estados Unidos, ele não foi chamado, os advogados simplesmente defenderam-no de lá mesmo, mas aqui, num estado que eu e a pastora conhecemos, andamos muito por lá, ele propagou, o pastor de lá jogou um vídeo para uma igreja imensa e o cidadão faraó do Egito intimou o pastor da igreja. Lá nas Minas, coisa linda aquele estado, né, minha pastora? Passamos na frente dessa igreja, o meu cunhado, minha irmã me mostraram, não entramos, mas vimos o tempo de fora. E eu coloquei lá, pessoal, saiam desse discurso. E aí, pastor, já aconteceu lá no Brasil? Eu digo, falem alguma coisa da origem de vocês. Parem de pregar sobre isso. E eu não dei título, eu não dei nomes, igreja. Deus é testemunha, minha esposa é testemunha. Mas sabe o que eles fizeram agora? A conferência Clamor às Nações. Para mostrar que eles saíram desse ritmo, saíram dessa pauta de confrontar coisas que não recomendam, coisas que fazem com que o ministro de Deus seja rebaixado. E lá surgiu aí uma conferência, surgiu aí algo que eu tenho convicção de que foi o Espírito Santo que colocou no coração deles. Mas por que eu estou falando isso? Para a honra e a glória do Senhor. Para a honra e a glória do Senhor, que quando também nós com vocês, essa glória é minha, é de vocês, essa honra é minha, é de vocês. Pregamos aqui sobre a morte do crente, um amado advogado, Santa Catarina, lá em Florianópolis, passou para muitos grupos também, além dos quais eu passei e para os quais eu passei. Esse pastor Afrânio, essa morte em Cristo, para nós estava distante, era como algo sem muita noção, mas agora nós entendemos. E ele começou a lançar esse vídeo sobre a morte do crente, busque no YouTube, no canal do pastor Afrânio, como porquê. O porquê do crente não temer a morte. Por que eles eram cerrados? Por que eles eram chicoteados, jogados às feras e não negavam a ressurreição de Cristo? Porque eles sabiam que iam direto para a glória. Que o seu espírito estaria com o Senhor. Quem crê em mim, disse o Senhor, não morre eternamente. Por isso, glorificado e exaltado seja o Senhor. Por isso eu digo, irmão, nós somos pequenos, mas o nosso grito vai longe. Nós estamos atingindo países e, com certeza, o Senhor tem sido glorificado. Nessa noite, preste bem atenção. Em Daniel, capítulo 10, versículo 6, eu estou tratando dos olhos, ou dos olhos de Deus, os olhos de Deus. Em Daniel 10, escute bem para que você entenda, verso 6, diz algo tremendo. E o seu corpo era como berilo,
o seu rosto como relâmpago, os seus olhos como tochas de fogo, os seus braços e seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras era como o estrondo de muita gente. A voz do Senhor, o estrondo, o som. Apocalipse diz como o som de muitas águas. Daniel como o som de estrondo de muita gente. Então o seu corpo era como de berilo. O seu corpo era como de berilo. O seu rosto como relâmpago. Os seus olhos como tochas de fogo. Quantos lembram, e é claro que lembramos, de que os olhos do Senhor são depuradores, são incineradores. São como, olha, a palavra como é analogia, é uma comparação, tá, amados? Como tochas de fogo que depuram. Ele tem as pernas, os pés como bronze polido. O que é bronze? É um metal, é algo rígido, é algo forte. Assim é o Senhor. Os seus olhos são como tochas de fogo. Seus braços e pés brilhavam como bronze polido, Daniel na visão. E a sua voz das suas palavras, e a voz das suas palavras era como o estrondo de muita gente, de muita gente. Em Apocalipse, capítulo 7, capítulo 11, deixar o 7 para um outro momento. Em Apocalipse, vamos deixar também o 7, vamos no 1. Apocalipse 1:14. Apocalipse 1:14. Temos tempo e temos que nos prender a esse tempo, não tirando a qualidade da palavra. Apocalipse 1:14. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve. Os olhos como chama de fogo. A sua cabeça, cabelos eram brancos como a neve, como a lã. Então, essa configuração como, esse comparativo, significa puro, alvo, santo, sem mácula. Por isso que os anjos proclamam, os querubins, os serafins e as miríades celestiais: santo, santo, santo. É o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória, porque ele é puro, ele é santo, ele é glorioso, cabelos brancos como a alva lã, como a neve, os olhos como chama de fogo. Oh, coisa gloriosa. Agora atenção, atenção, só é o copo mesmo. Atenção, amada igreja do Senhor. Preste bem atenção agora. Eu quero me referir ainda a essa voz gloriosa, mas vamos entrar agora num detalhe maravilhoso que está em Zacarias 4, do 10 ao 14. Preste bem atenção nesse texto. Eu vou falar com vocês um pouquinho e depois daremos continuidade. Zacarias 4, de 10 a 14, quem quiser acompanhar pode, quem não apenas ouça, no aplicativo pode consultar, na Bíblia escrita, o internauta também. Zacarias 4, de 10 a 14. Pois quem despreza o dia dos humildes começos, esse alegrar-se-á, vendo o prumo na mão de Zorobabel. Aqueles 7 olhos são os olhos do Senhor, e percorrem toda a terra. Prossegui e lhe perguntei: que são as 2 oliveiras, à direita e à esquerda do grande candelabro, ou do candeeiro? Tornando a falar-lhe, perguntei: que são aqueles 2 raminhos de oliveira que estão junto aos 2 tubos de ouro, que vertem de si azeite dourado? Ele me respondeu: não sabes que é isso? Eu disse: não, meu senhor. Então ele disse: são os 2 ungidos que assistem junto ao Senhor de toda a terra. Deixa eu dar uma noção para você. Quem despreza os humildes começos? Quando Zorobabel, preste bem atenção, é um histórico rápido. Quando Zorobabel saiu do cativeiro babilônico, ele só saiu porque Ciro, rei da Pérsia, era agora na estátua, vocês lembram, peito de prata, braços de prata, o império medo-persa, dos medos e persas, Média, Dario, Pérsia, Ciro. O rei Ciro assumiu.
Então ele olhou e disse, movido por Deus. Quantos lembram que Ciro, em que pese não ter relações espirituais com Deus, foi ungido por ele? Apesar de não me conhecer, eu ungirei a Ciro para fazer a minha vontade. Ciro olhou e disse assim, cadê os israelitas que estão aqui? Aí ele olhou para Zorobabel, chefe de Judá, chefe da tribo de Judá. Zorobabel é o seguinte, eu te libero, tu vais, você encontra também essa narrativa no livro de Esdras, tu vais e leva contigo o maior número de judeus que tu possas levar. E o Zorobabel foi para Jerusalém, voltou para Israel com o maior número de judeus que ele pôde levar a Jerusalém. Para que tu tenhas uma ideia, nós, você que nos assiste, o Ciro devolveu a Zorobabel todos os vasos, todos os utensílios sagrados que Nabucodonosor, falecido, levara de Jerusalém para a Babilônia. Leva Zorobabel para a terra os vasos, os utensílios de honra e sagrados, leva. E leva contigo também a Josué, que não é o guerreiro Josué, que era o sumo sacerdote. E leva contigo Josué, e em lá chegando, vai, reconstrói, reedifica o templo, e deu para Zorobabel dinheiro, madeira, pedras, e deu a seguinte visão, vai e restaura o templo, restaura Jerusalém. Zorobabel chegou como governador com o seu sumo sacerdote Josué e começou a empreender. E primeiro restaurou o altar da casa do Senhor, que estava em frangalhos, que estava em estrago. E no altar, é por isso que eu estou rapidão para não perdermos o tempo. Ele restaurou, colocou os vasos, os utensílios de honra, e aí que ele partiu então para reconstruir o templo. E essa foi a sua maior e mais significativa obra, a reconstrução do templo. E quando ele conseguiu, foi festa, foi alegria, e olha que coisa linda, Zorobabel, ele restaurou a ordem levítica de culto. Ele trouxe para dentro de Jerusalém os sacerdotes da ordem levítica e promoveu com o dinheiro que Ciro tinha mandado, além da construção com madeira, pedra, tudo que você possa imaginar, ele restaurou o ofício dos levitas. O que era isso, igreja? O que era isso? Quem quer viver pela fé? Quem aqui é da tribo de Levi? Ele lá, não são vocês aqui. Quem quer viver só para a obra, para se consagrar, para estudar, para não servir prato requintado, para estudar, para dar alimento bom para o povo. Eu sou de Levi. Tinham que provar, é claro. Ele restaurou o benefício. O que é isso? Todos que estavam vivendo e queriam viver pela fé seriam e eram a partir daí remunerados. Pagos. É esse o plano de Deus. Quem prega o evangelho, que viva do evangelho. Não sabes que quem toma conta do altar tira o seu sustento? Então Deus prognosticou, Deus apontou para ter ministros levitas consagrados a ele. E quem restaurou isso? Zorobabel. E aí eles passaram a receber para servir no altar. E o templo foi reconstruído. Então o texto diz, pois quem despreza os humildes começos? Ele começou devagarzinho, irmãos. Chegou lá, olhou, tudo destruído, alegrar-se-á, vendo o prumo de medir na mão de Zorobabel. Aqueles 7 olhos são os olhos do Senhor, que percorrem a terra. Prossegui e lhe perguntei, que são as 2 oliveiras, à direita e à esquerda do candelabro, do candeeiro, tornando a falar, lhe perguntei, que são aqueles 2 raminhos de oliveira, entenda isso, que estão junto aos 2 tubos de ouro, que vertem de si azeite dourado? Ele me respondeu, não sabes que é isso? Eu disse, não, meu senhor. Então ele disse, são os 2 ungidos que assistem junto ao Senhor de toda a terra. Ô glória! Tem 2 homens que não passaram pela morte e que estão assistindo lá e assistem. Em Apocalipse 11, de 1 a 4,
dando continuidade a essa visão, darei as minhas 2 testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. São estas as 2 oliveiras e os 2 candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Quem estava no culto ontem, viu quando o nosso ministro falou sobre o pano de saco, que representa. Olha que coisa linda, darei as minhas 2 testemunhas que profetizem por 1260 dias. O que são 1260 dias, igreja? 3 anos e meio. Os 3 anos e meio últimos são neles que as 2 testemunhas, que os ungidos do Senhor virão profetizar e virão falar do arrebatamento, porque o anticristo vai negar o arrebatamento, vai dizer que esse povo retardado foi levado para o planeta colonizador, para que depois possa voltar para ser aperfeiçoado, para pegar a marca, comprar e vender com a marca. Eles dirão: epa, mentiroso, houve arrebatamento. E eles serão arrebatados dentro da grande tribulação, porque eles não passaram pela morte. Então eu vou, para arrematar, dizer o Apocalipse 11, ainda tenho tempo, de 1 a 4, darei as minhas 2 testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. São estas as 2 oliveiras? Aí respondeu já o questionamento. E os 2 candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Apocalipse 11, de 11 a 12, antes que eu leia, descontar-lhes. Eles serão e profetizarão, e ninguém poderá matá-los, até que o Senhor libere a morte deles. Eles falarão contra o anticristo, peitarão o anticristo, farão os judeus se voltarem contra o anticristo, romperem para não pegarem a marca, e eles então depois serão mortos, e haverá no Brasil carnaval. Eu estou falando na festa tradicional, estamos na época, né? E em outros países, porque as 2 testemunhas serão executadas. Aqueles, olha o que o texto diz lá, que atormentavam a terra por confrontarem o anticristo. O anticristo será adorado, irmãos. Ele aparecerá como aquele que solucionou o problema do mundo. Ele extinguirá o dinheiro. Ele dará uma marca com a qual o camarada vai comprar e vender sem ter dinheiro. Quem não quer isso? Como a população vai ser dizimada, como muita gente vai subir, ficarão poucos. Apocalipse 11, de 11 a 12. Eles ficaram mortos lá, preste atenção. Mas depois dos 3 dias e meio, um espírito de vida vindo da parte de Deus neles penetrou. E eles se ergueram sobre os pés, e aqueles que os viram, sobreveio grande medo. E as 2 testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo-lhes: subi para aqui. E subiram ao céu numa nuvem, e seus inimigos a contemplaram. Subirão, serão arrebatados dentro da grande tribulação, passarão pela morte dentro da grande tribulação, porque os olhos do Senhor veem, sabem e falam e dizem e contam as suas normas. Quem pode aplaudir o Deus vivo?